Aí perto de você. Boa sorte a todos. Faça já a sua inscrição, aproveite esta grande oportunidade para ser craque do Internacional de Porto Alegre, campeão do mundo, campeão da Libertadores, como o Nilmar. Veja aí no vídeo. Bem, galera, aqui é o Nilmar. Não percam a peneira do Inter, de 11 e 12 de dezembro. Conto com a presença de vocês. Um abraço. Inscrições limitadas até o dia 10 de dezembro, mas se a inscrição terminar antes, se completar o número antes, aí termina antes, né? Senão vai até o dia 10 de dezembro. Então, olha, corra, porque quanto mais você correr, né? Quando você realmente agitar aí, chegar lá antes, você chega primeiro, e aí quem chega primeiro bebe água limpa. 19 é o código de área 3256-4662, garanta já a inscrição. Ou então acesse www.internacionalcampinas.com.br. Apoio Espetinhos Ramalho, seu churrasco muito mais gostoso, mais do que você imagina. E Virtual Ideias Gráfica Campinas, produzindo ideias, organização Genoma Colorado Campinas. Vamos falar da Ponte Preta. A Macaca jogou no sábado em Campinas e infelizmente foi derrotada pelo América Mineiro, placar de 1-0. Veja aí. Ingresso mais caro. Mesmo assim, pouco mais de 6 mil torcedores da Ponte foram até o Majestoso para acompanhar a última partida da Macaca em casa no ano. Só que eles tomaram um susto logo no comecinho da partida. Renan Oliveira acertou a trave e o goleirão Roberto ficou só na torcida. A Ponte respondeu com Rafael Costa. Mais incisiva, a Macaca ameaçava, só que na hora de finalizar, quando o Rony finalmente acertou o pé, o goleirão João Ricardo fez esse milagre. Até que a boa notícia chegou. E aí a Ponte foi pra cima. Cajá de cabeça quase abriu o marcador. Enquanto isso, os mineiros comiam quietos. Jogavam por uma bola e quase ela veio com o Obina na rede, pelo lado de fora. O segundo tempo começou com a notícia do empate do Joinville. E para piorar, a torcida da Ponte se revoltou quando o árbitro não marcou mão nesse lance. O Coelho aproveitou o nervosismo da Ponte e Obina colocou essa bola na trave. A tensão aumentou e a situação se complicou de vez. Ótima jogada entre Mancini e Gilson. Juninho foi tentar tirar a bola e acabou fazendo contra. 1-0 América. Depois disso, o jogo esquentou. Até o experiente Roberto quase se confundiu todo nesse lance bizarro. Nos últimos minutos, João Ricardo garantiu a vitória dos mineiros. Final, Ponte Preta 0, América Mineiro 1. A despedida da Ponte do estádio Moisés Lucarelli em 2014 foi com uma derrota. Agora a Macaca está a 2 pontos do Joinville e se quiser sonhar com o título, precisa vencer o Náutico em Recife e ainda secar o time catarinense. Esse é o terceiro jogo seguido que a Ponte faz um primeiro tempo bom e no segundo tempo, pelo resultado, começa a ter ansiedade de buscar e começa a ter uma correria do lá e cá, perde padrão, se desorganiza e a equipe hoje não conseguiu empurrar para dentro. Não conseguiu fazer o golzinho. A paciência vai fazer o quê? Existe chance matemática? Existe. Vamos buscar. Se tiver que ser, vai ser lá. O Guto está absolutamente correto. Existe a chance matemática. A Ponte tem que fazer a dela. Vai lá, ganha do Náutico, a Ponte é o melhor visitante, tem o melhor aproveitamento na casa do adversário, vencerá a equipe do Náutico no sábado. E aí, vê o que vai acontecer aí no jogo contra o Joinville. O Joinville está sofrendo do mesmo mal da Ponte. A hora que subiu, caiu de rendimento. Ganhou da Ponte, mas caiu de rendimento e perdeu no sábado a grande oportunidade de ser ele, Joinville, o campeão. Agora, tem um detalhe.
Na quinta-feira vai a julgamento aquele caso do Icasa, que poderá ser extinto do Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer, a Ponte perde 4 pontos, o Joinville apenas 1. Então o Joinville será campeão na quinta-feira, se caso ele for punido, né? Pelo regulamento, se valer o regulamento, só que a CBF, você nunca sabe o que pode sair lá de dentro. Se valer o regulamento, o Icasa será punido. E se for punido, aí não adianta mais. O campeonato, com relação ao título, termina na quinta-feira. E coincidência ou não, foi para a pauta depois que o Vasco teve a sua situação definida. Muita coincidência, né? Muita coincidência. Não, e sem falar que se punir o Icasa vai gerar um monte de problema. Vai ter Boa na parada, tem um monte de time aí que já enfrentou o Icasa e que terá problema seríssimo na competição caso isso aconteça. Eu acho que agora eles vão escolher aquilo que é mais conveniente. Já que não julgou até agora, né, Tigrão? Por que não deixou para julgar na semana que vem, a hora que terminou o campeonato? Tá bom, fecha o campeonato. Vai arrumar a vida de todo mundo, não vão punir o Icasa. O Icasa já foi punido dentro das 4 linhas, Tigrão. Sabe, com alguma coisa, olha... O Icasa caiu, né? Já caiu. Se o Vasco precisar, que nós usamos isso aqui, pô. Já está definido. Precisou ser definida matematicamente a queda do Icasa para a Série C. O acesso do Vasco. O acesso do Vasco, aí os caras julgam. Depois a gente vem aqui de vez em quando. Hoje eu tô tão calmo, cara. Eu tô tranquilo. Mas a gente vem aqui, às vezes, e perde um pouquinho as estribeiras. Pô, mas o cara tá estressado. Pô, mas aí vem juiz, né? América de Natal, com uma força de bastidor inacreditável. Fizeram lá aquela Arena das Dunas, que, aliás, é maravilhosa. E se não tiver lá do estado nenhum time sequer na Série B... Como é que fica aquele elefantaço salgado lá no mar, nas dunas? Hã? Então tem que dar um jeito. Entra político no meio, entra pistolão. Sabe como é que é o negócio ou não? E aí o América veio aqui, meteu a mão na Ponte dentro do Moisés Lucarelli. E na sexta-noite, o jogo do Icasa contra o Náutico, próximo aniversário da Ponte, foi um escândalo. O gol dado para o América de Natal no impedimento em que o jogador estava absolutamente de forma indiscutível, fora de jogo. Validaram o gol. Então, essas coisas nos entristecem profundamente. Polícia despreparada, Cartola falando bobagem, jogador corrupto, juiz sem vergonha, dinheirista. Isso tudo diminui um pouco o brilho de um esporte que está no sangue do brasileiro, que é cultura, produto de consumo popular e da cultura popular desse país. Mas tem muita maracutaia, cara. Esse julgamento, quinta-feira, depois de definida a queda, onde é que estavam os caras do tribunal? Estavam de férias? Por que não entrou na pauta antes? Agora vão lá homologar aquilo que já aconteceu? Não vão mexer na pontuação do Icasa, anotem aí. Agora é só para sair de fininho. Justificar. Só justificativo, apenas isso. Então isso tira a credibilidade do futebol e realmente atrapalha muito um negócio milionário que mexe com a emoção do povo, mas que fica sendo manipulado por poucos, o que não é justo, entre outras coisas. Vamos dar uma olhada aqui nos lances polêmicos da partida contra o América Mineiro. O time da Ponte reclamou de um pênalti. A bola foi lançada na área e houve um toque de mão. Pênalti, pô. Olha aí, ó, em câmera lenta, você vai ver um pouco melhor, né? O cara abre a asa e mata a bola, Batista. E a orientação que é para marcar, né? A orientação é essa. É para marcar. É. Não, mas aí não foi nem o tal do involuntário de interpretação. Ele abre o braço, olha lá. Olha lá. Olha lá, abriu o braço, olha lá. Esse é o lance típico de mão na bola. É, pô. E não Ele ficou na dúvida se o goleiro estava atrás dele, tá? Jogador do América. Um outro lance aqui, ó. A reclamação. Esse eu não daria, Batista. Esse acho que... Também de um toque de mão. É. Se fosse aquele juiz que apitou América de Natal e Ponte, e desde que esse cara que bateu a mão na bola... Esse não é tão claro, né? Esse não ficou tão claro. Mas aquele outro lá... Não, nossa, abre o braço. Ele tinha que ter dado o pênalti, porque o braço está muito aberto. Aliás, o CH, claro aquele lá, viu? O CH estava aqui no estúdio, né? Até para dar esse tipo de apoio mesmo, comentando pelo tubo aqui, pela tela. E ele, na hora que apareceu... Sai na frente, Batista. A hora que apareceu o replay... Cara chato, pô. Tô falando em lenta na frente, pô.
Coisa ridícula. Se você não sabe, nós estamos com 3 câmeras aqui. Então, e você não acha a sua? Muito Você vem na obrigado ao minha. trabalho de profissionais da mais alta competência. Tem 3 e ele vai entrar na minha, pô. Então, mas é natural que isso aconteça, porque você tem uma câmera lá filmando você, ó. E aí eu tô caminhando aqui pelo cenário. Mas você tem que esperar eu sair, pô. Aí, diretor, você tem que ficar com o dedo esperto, porque ele entra no meio, ele fura aí. E olha, é o seguinte... Até perdi a linha de raciocínio, vai, segue o baile, vai. Segue o baile. É o seguinte, hein, aí, se fizer caca aqui no programa, agora, a partir de hoje, vai pagar a flexão de braço aqui, 10. Ô Batista, e a Ponte, ela também não pode reclamar, né? Porque ela teve todas as possibilidades, né, de confirmar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, não conseguiu. Se a gente tirar aquele jogo, pegar aquele jogo contra o Atlético lá, que o jogo estava ganho e a Ponte Preta acabou permitindo a virada para o Atlético Goianiense, a Ponte estaria hoje um ponto à frente da equipe do Joinville. Perdeu o título em casa. E os 2 jogos com os Américas... do estádio Moisés Pucaré, um negócio com a América de Natal e com a América de Minas. Mesmo com tudo isso aí, se ela tivesse vencido aqui os 2 Américas... Os 2 não. Que não era nada de absurdo. Se ela tivesse vencido um só, hoje ela estaria em condição de administrar o resultado com a equipe do Náutico. Mas, gente, calma que não acabou ainda. É assim, ó, você, evidente, olha que bela bola do Mancini, ó. E a bola bate, hein, rapaz? A bola bate nesse jogador da Ponte que está sentado aqui, tirou o Roberto. Lá na hora eu não vi, não. E esse time do América perdeu 6 pontos. Esse é um dos melhores times da Série B. Tinha perdido 21, passou por um instante de instabilidade, uma turbulência, porque tinha perdido 21 e estaria rebaixado. Quem que tá no lance ali é o Thiago Alves? É o Thiago Alves. Que é ele que vem pra cobertura, não é, não? Lá me parece que não, é Adilson Goiano. Não. Adilson Goiano, eu acho. Lá é o Adilson Goiano, mas o primeiro aqui... Ah, não, ficou. Não fez a cobertura nas costas do Rodinei. Olha o Rodinei chegando, ó. Olha lá, bate, acho que é o Adilson Goiano. Tava com a número 8, né? Não, ali é 11, né? Tá difícil de ver ali. Depois a gente confirma isso. Bom, enfim. Ali eu acho que é o Natan que tava ali, hein? Natan já tinha entrado ou não, né? Nesse momento aí? Eu não sei porque não... Foi de novo, a imagem Luiz. Vamos ver se a gente consegue eu não consegui ver o número da camisa, quem é que estava no lance. Não no primeiro lance. Tem que dar uma congelada a hora que ele... que estava mais parado do que zóio de boneca de porcelana. Olha lá. O Rodinei fica no meio do caminho, o Thiago Alves fica no meio do caminho, fecha alguém por dentro. Parece ser o Adilson Goiano, sim. Tá parecido com o Gilvan também, não sei. Mas a bola bate nele. E aí, Batista, é isso. Eu só queria concluir o raciocínio. Aliás, um belo gol do América, hein? Jogada muito rápida lá. O jogador toca. Lá de trás. Olha lá. O pênalti sai para cobertura. O Rodinei não acompanha. Eu acho que é o próprio Gilvan, viu? Acho que é o Gilvan mesmo. Não dá para ver o número de jeito nenhum, mas acho que é o 4. Mas só para dizer o seguinte, vocês estão dizendo, tudo na vida, você tem sempre 2 ângulos de análise, né? E vocês acabaram de dizer, se perder o título, porque não perdeu ainda, perdeu em casa. Mas subiu fora. A Ponte só subiu porque ganhou. Foi o maior, o time que mais somou pontos fora de casa. Então... se ganhar o título, e ainda dá, porque também o Joinville deu mole, pô. O Joinville não ganhar o jogo, depois da Ponte sendo derrotada aqui do Luverdense lá em Joinville, também deu mole. Talvez tenha perdido o título lá. E vai encontrar uma verdadeira guerra campal lá em Itápolis no mesmo horário, às 16h20 do próximo sábado. Então, para ser campeã, a Ponte terá que ter a performance, apesar de não depender só dela, que a levou para a primeira divisão. Ou seja, alta eficiência, grande índice de aproveitamento fora de casa. A história vai se repetir. E posso dizer um negócio? Eu acho que dá ainda, hein? Basta que o time não esmoreça. Ah, tá bom, já deu. Jogador falando que tom de despedida. Aí não. Se tiver concentradinho, bonitinho, ainda dá. Porque a Ponte deu uma tombada de bico depois que subiu, mas aconteceu isso com o Joinville também. E, teoricamente, o jogo do Joinville é muito mais difícil do que o da Ponte. E olha, ainda sobre a Ponte Preta, hoje tem eleição na Macaca. Daqui a pouco, à 13h, a eleição deste ano terá como única concorrente a chapa de situação, que é sempre Ponte Preta. Isso porque a oposição apresentou só 59 nomes e são necessários 225. Vale lembrar que vai funcionar assim, ó. Agora vão ser eleitos 150 componentes do Conselho Deliberativo. Estes conselheiros vão eleger no dia 4 de dezembro quem vai ser o novo presidente por aclamação. Então você que é sócio, compareça, vá até o estádio.
Até que hora vai a eleição lá, ô Luiz? Até às 20 horas? Até às 20 horas, portanto, dá tempo de comparecer para poder eleger os 150 lá do Conselho Deliberativo. A chapa é encabeçada pelo Sérgio Carnieri, que fez um trabalho muito importante neste acesso. Já destaquei aqui inúmeras vezes a importância do Sérgio Carnieri. Num momento crucial, a Ponte tinha perdido para o América, havia uma dificuldade muito grande com relação a pagamento de salários, jogadores que não tinham nem dinheiro para pagar gasolina para ir treinar. O Sérgio foi lá, pagou, deixou os salários tudo em ordem e disse, olha, daqui para frente vocês vão ter tranquilidade somente para jogar futebol. Porque com relação aos salários, vai estar tudo em ordem. E foi exatamente o que aconteceu. É o Sérgio Carnieri que está encabeçando esta chapa. Toyota Interior Fest é na Nipocar. Chegou a hora de você ter o seu primeiro Toyota. Promoção mais do que especial, toda a linha Etios 2015 com taxa 0%, mais IPVA. 2014, mais documentação grátis. Acredite, toda a linha Etios com taxa 0%, mais IPVA, mais documentação grátis. Aproveite. Toyota é Nipocar. São 2 lojas em Campinas. Uma ali ao lado da CPFL. Veja aí. Rua Luiz Otávio, 1985. Lá tem o JJ, que é o gerentão. E ele comanda a melhor equipe de vendedores de Campinas. O telefone é 3014-7222. Na Avenida Barão de Itapura, 2096, tem o Vladimir. O Vlad comanda a melhor equipe de vendedores de Campinas. Telefone 3014-7333. Uma loja em Piracicaba, a Avenida Cássio Padovani, 1445. Lá o telefone é 2106-4222. E o Alexandre, o Xande, é quem comanda o timaço de vendedores. Em Mojimirim, Rua Padre Roque, 1850. O telefone lá é o 3805-9455. E a Valquíria é quem comanda o timaço de vendedores lá em Mojimirim. Acesse nipocar.com.br e confira Nipocar. Aliás, por falar em Mojimirim, quero mandar aqui um grande abraço ao Marquinhos Barros. Ontem estive no evento e encontrei o Marquinhos Barros. Quem é o Marquinhos Barros? Filho do lendário, de um dos maiores dirigentes de futebol que esse país teve, que foi o Wilson Barros, que comandou o Mojimirim, o Carrossel Caipira, que transformou a equipe do Mojimirim, que existe hoje. E, aliás, construiu o estádio lá, o Vail Chaves. Eu também estava nesse... Um grande abraço, muito obrigado pela audiência ao Marquinhos Barros. Estava nesse evento também ontem, tive o prazer de rever o Marquinhos. Fiquei muito contente. O Wilson de Barros realmente foi um presidente histórico, um dos maiores dirigentes da história do futebol do interior de São Paulo. Batista, só nessa sessão, hoje não tivemos a origem. Os amigos lá do Senac vendo o programa, o Davilson, o Marcos Bueno, o Fernando Urbano e o Andrés. O Adriano Mira, que é lá do Parque Via Norte, também está vendo o programa. Um grande abraço. E o Caio Moura e o Robson Moura, que a gente encontrou no voo, no retorno de Joinville para cá no domingo passado, já domingo retrasado, da torcida da Ponte, que foram lá para Joinville naquela partida da Ponte contra o Jack. E um abraço ao doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, o meu advogado. Ganhou mais um processo, desta vez em segunda instância, goleada 3-0. Parabéns, doutor Márcio, é um dos maiores advogados deste país. Doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos ganhou, para mim, né? Ganhou mais um processo. Bacana, legal, muito obrigado. Um rápido intervalo, voltamos já já.